que eu gostaria aqui de pontuar, né? Uma situação. O que eu vi também é que muitas empresas perceberam a questão da economia e mantiveram também a questão do home office. Tudo é uma questão de métrica, né? Então, a gente estava até conversando um pouco antes aqui. O home office, ele se aplica para algumas profissões e cabe muito bem. Sim. Só que depende de um fator. Humano, gestão. Por que tem gestor que não consegue justificar o home office, mesmo que ele seja financeiramente mais viável? Porque ele tem uma necessidade de controle. Então, por exemplo, eu conheço gestores que falam assim, o meu funcionário está trabalhando da praia. E aí você fala, mas ele te entregou o resultado? Entregou. Mas ele estava na praia. Mas ele te entregou o resultado? Entregou. Novamente a pergunta. Ou seja, o que é mais importante? Onde ele estava ou o que ele fez? A entrega que ele tem. E aí o gestor tem que estar preparado também para isso, né? Isso. Então, tem muitos gestores que fazem gestão do controle e não do resultado. Líderes que realmente influenciam pessoas e entregam resultado. Isso é super importante dentro das empresas, né, Bruno? Perfeito. Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, o que é uma empresa? Uma empresa é um aglomerado de pessoas. Um CNPJ é um conjunto de vários CPFs. E aí eu até falo muito sobre isso, a questão de lideranças e pessoas fracas. É muito comum você quer reconhecer um gestor ruim, fraco, ele vira na roda de network, no cafezinho ali, ele fala assim para os colegas dele, aquele colaborador lá pediu conta por causa de R$100 e saiu fora. Ninguém pede demissão por causa de R$100. Pessoas pedem demissão de pessoas. As pessoas não pedem demissão de uma empresa, elas pedem demissão de pessoas, de uma liderança, de um ambiente tóxico, de pessoas negativas. As pessoas pedem demissão de pessoas. E, na maioria das vezes, é da liderança. Porque é quem é responsável por desenvolver e fomentar o conhecimento e criar um ambiente ali saudável para as pessoas trabalharem. Vocês já trabalharam em outras empresas, se vocês fizerem um exercício mental, vocês estão lembrando agora de, verdade, pedir demissão daquele lugar por causa de tal pessoa, por causa de fulano. Se tivesse trocado, talvez eu tivesse ficado. Então, muitas vezes a gente recebe uma oportunidade, não, eu vou ganhar mais, mas lá na raiz você entende que não é só o dinheiro. Claro que o dinheiro importa, mas muitas vezes o fato de o dinheiro ser mais chamativo naquele momento é um indicador de que tem outros pontos que não foram atendidos. Às vezes que eu saí da empresa de onde estava, do local onde estava, foi por causa de propósito. Primeiro ponto é você entender que nem todo mundo é movido por dinheiro. Porque você, vou dar é o famoso bombonzinho, né? Você bate a meta, a pessoa vai lá e coloca um bombom. Tem até um case engraçado. A pessoa dava um bombom pro rapaz, as pessoas brincavam com ele, assim, você ganhou um bombom, bateu meta pra ganhar um bombom. Ele pegou esse bombom, ele colocou na mesa dele, ele não comeu o bombom. Ele deixou o bombom ali. E aí, no dia seguinte, ele batia a meta e o bombom tava ali. Sabe o que aconteceu? As pessoas, você não vai comer o bombom? Ele não. Isso não é um bombom. Isso é um troféu. É a estrelinha, né? Isso é o meu troféu. As pessoas começavam a perguntar aos clientes, por que esse bombom tá aqui? Eles falaram, não, esse bombom aqui é porque eu fui o melhor vendedor do dia. Olha que legal. Automaticamente, os colegas do lado falaram assim, como é que é? Influenciar. Eu quero o bombom. Então, não é o bombom. É o que você faz para as pessoas. É o valor do bombom, é o valor do bombom. É claro que a gente está falando aqui, você não vai ficar dando bombom toda hora. Esse percurso, a gente vê que hoje há necessidade da pessoa também se automotivar, né? Não só ficar esperando que o líder motive. Como que essa pessoa pode fazer isso? Primeiro, se descobrir. Sabe qual é a maior dificuldade das pessoas hoje? Elas não sabem nem o que elas querem. E aí elas querem delegar isso pro mercado de trabalho, pro chefe dela, pro marido dela, pros filhos. A primeira pergunta de uma entrevista de emprego é a mais difícil. Sabe qual é? Fale-me sobre você. As pessoas travam. Exato. Porque as pessoas não sabem o que falar. Eu não vou fazer isso com vocês agora para não deixar vocês numa saia justa. Mas a pergunta mais difícil é a primeira. Fale-me sobre você. As pessoas não sabem quem elas são. Ou quando você se descobre. Perfeito. E define o seu propósito, né? E aí você entendendo isso, porque assim, não é fácil, gente. Eu tô falando isso, parece que é simples, assim. Mas é um processo de busca. É igual a academia. Você quer ter um corpo bonito? Você tem que fazer o quê? Dieta, malhar, abdicar de muita coisa, dormir cedo. É fácil? Não é. Mas você sabe o que tem que fazer. Beleza. A sua vida profissional é a mesma coisa. Se você estiver assistindo aqui, você sabe exatamente o que você tem que fazer para sua vida profissional deslanchar. A questão é que a maioria das pessoas não querem pagar o preço. Não querem. Eu quero ser promovido. O que você fez?
Ué, como assim? Eu tô aqui há 10 anos. Beleza, chegou um cara, tem 1 ano e foi promovido. Mas o que você fez? Eu tenho uma pergunta. Quando saber que é a hora de deixar aquela empresa? Que realmente chegou a hora de você tomar essa decisão? Quando a resposta não tá clara. Se você tem dúvida, é o momento de você sair. Porque quando você tem certeza, você não tem essa dúvida. Essa é a sacada. Se você tá na dúvida, já é o primeiro sintoma. Eu até fiz um post, um Reels uma vez, que eu fiz assim: você que tá assistindo esse vídeo, se você responder essas 3 perguntas, tá na hora de você sair do seu emprego. Quais foram as perguntas? Tem uma, só esperei 3 segundos e falei: se você esperou é porque você tem dúvida. Se você tem dúvida é porque não tá claro o porquê de você ficar. Pegadinha. Mas essa é a sacada. Até fiquei 3 segundos aqui. Exato, mas assim, se você tem alguma dúvida, 3 perguntas que vamos fazer. Pode quando fazer você tem 1000 perguntas. Quando você tem razão, você não quer. É porque as pessoas têm... Não tomou. Porque assim, tá doendo. Se você bota sua mão na água quente, o que você vai fazer? Se tá doendo, eu tiro. Naturalmente, racionalmente, é que todo mundo deveria fazer. Se você tá num ambiente tóxico, se você tá numa gestão tóxica, se você tá numa empresa que não te valoriza e não te respeita, o que você deveria fazer? Sair. Só que a pessoa começa a racionalizar. Ah, mas eu tô aqui há 5 anos. Eu tenho meu FGTS. Odeio isso. Ai, não, sabe por quê? Porque a pessoa quando fala assim, eu não vou pedir conta por causa do meu direito, do meu Tenho muitos anos de casa. Eu vou falar uma coisa pra você e você vai ficar putaço com o que eu vou falar agora. Você tá botando preço na sua felicidade. Simples assim. Quanto é que vale a sua felicidade? 40% da multa do seu FGTS. É isso. Rasgado. Não vou passar a mão na sua cabeça. Se você não sai do ambiente que te faz mal e tenta racionalizar isso, é igual você tá num relacionamento abusivo e você tenta justificar. Não, a pessoa vai melhorar. Ah, mas ele fez isso porque tava bêbado. Ah, não, mas ela fez isso, mas se arrependeu. Ah, amigo. Você tá lá dentro, você sabe. Você tá buscando se enganar. Você quer se enganar de algo que lá dentro as pessoas sabem. Talvez ela não tenha a condição de ter a iniciativa de fazer. Aí entra o papel de um consultor. Assim como quem não tem condições de se resolver com seus problemas, pede ajuda de um psicólogo. Basicamente isso. E eu tenho essa comunicação muito direta. Então, assim, as pessoas que me procuram, elas já sabem. Cara, eu vou lá pra ouvir verdade. Se for pra ouvir mentira, bicho, vai pra concorrência, vai pra internet, né? Quer carinho, compra um cachorro. Enfim, se você for passar por esse processo de mentoria, eu tô focado no resultado. Você é direto e reto. Direto e reto, porque eu quero, não que você vire meu amigo, eu quero que você chegue aonde você quer chegar. Então, assim, o meu papel é fazer você ter sucesso. Se depois você vai continuar me seguindo, gostando do meu conteúdo e a gente vai ter amizade, consequência. Mas se você chegar no resultado, não importa a dor do processo, você vai olhar lá e falar, valeu a pena. Uau. Valeu a pena porque eu cheguei onde eu queria. Sim. E ele me ajudou a chegar lá. Ou você acha que todo mundo ama os personal trainer que tá lá fazendo exercício? Cara, você pode ver que todo mundo que posta, tô morrendo, essa pessoa quase me matou, não sei o quê. Mas tá lá todo dia passando pelo processo. Porque é doloroso, mas ela sabe que vai chegar no resultado. O meu papel é esse. Ou seja, o objetivo do Bruno é o sucesso do seu cliente. Perfeito. E aí, se não for pra ser assim, eu nem faço. E aí eu subo o preço e falo, cara, eu vou te cobrar X. E aí eu sei que a pessoa não vai pagar e eu me livro de um problema. Eu sou um cara do RH, então eu trabalho há 19 anos na área de RH e isso me possibilitou conhecer muitas pessoas e muitas empresas. Né? Sim, tive a oportunidade de trabalhar no Correio Brasiliense, lá na Clube FM, na Brasal, no SEIB, enfim, grandes empresas. E essa jornada me apresentou várias pessoas, vários clientes, né? E uma dessas clientes, por exemplo, a Carvalho Azevedo é um caso muito, muito emblemático, porque a dona da Carvalho Azevedo, ela foi minha aluna de mentoria de empregabilidade. Nossa! Então, assim, ela seguiu o meu conteúdo, a gente se conectou, eu fiz revisão de currículo, dicas de entrevista, ela se posicionou no mercado, trabalhava, enquanto o esposo estava tocando o negócio de imóveis planejados, e depois de um tempo a gente se conectou e ela me contratou como mentor. Né? Eu preciso fazer uma mentoria dentro do meu negócio. Perfeito. E aí de mentoria viramos sócios. Então hoje eu entrei dentro do quadro societário, sou sócio da empresa de móveis planejados. E antes disso, só um parênteses, eles fizeram os móveis planejados da minha casa, então eu fui cliente deles, então foi uma troca muito legal e a gente se aproximou bastante. E a Evolution Mart começou assim, o Ecoar
surgiu da necessidade de profissionalizar algo que acontecia de forma natural. Então, por exemplo, a pessoa me procurava e falou, Bruno, eu preciso revisar meu currículo, preciso ajuda nisso, naquilo e tal. E eu fazia, só que de uma forma totalmente despretensiosa. Então, muitas pessoas eu não cobrava. A pessoa me mandava o currículo, me ajuda aqui. Eu dava as dicas, revisava, LinkedIn. A pessoa me ligava, Bruno, eu vou para uma entrevista e agora o que eu faço? Como é que eu me posiciono e tal? E aí eu comecei a fazer isso de forma constante, porque uma pessoa atrai outra, né? E aí você faz com o outro, quer também e tal. Opa! E aí eu falei, cara, isso é um produto. Isso é um produto. E aí eu comecei a ver que tinha pessoas no mercado que faziam isso de forma profissional, que pagavam, né? As pessoas pagavam por isso. E eu falei, cara, então como é que eu posso profissionalizar algo que eu já estou fazendo de forma natural? E aí, como tudo na vida, a gente tem que ser bom naquilo que a gente faz. Porque se você vai cobrar, eu parto do princípio que se eu cobrar o dinheiro de você, cara, eu tenho que te entregar uma coisa muito boa. Porque o primeiro crivo sou eu. Se eu não me sentir confortável com o que eu tô cobrando, é porque eu acho que eu tô entregando menos do que tá valendo, entendeu? Exatamente. E aí eu comecei a desenhar a questão de, cara, eu preciso ter uma metodologia, eu preciso conseguir replicar o que eu faço. Porque se eu fizer com a Thaís uma coisa muito boa, mas eu não conseguir replicar para outra pessoa, não vale de nada. Porque eu só consegui aplicar com ela. Então não tem repetição, não tem sistematização. E no caso, fazer personalizado não teria o mesmo retorno? Você consegue personalizar uma parte disso. Mas é igual o podcast. Vocês têm aqui uma estrutura. Vocês têm uma linha de trabalho e vocês personalizam de acordo com o tema. Mas vocês têm o método de vocês, a dinâmica de vocês, a condução de vocês já está alinhado. Sim. Então, essa metodologia é que precisa acontecer para você ter uma repetição, para você ter uma continuidade e garantir, inclusive, a qualidade, de que você vai entregar para as mesmas pessoas, ou seja, pessoas diferentes, a mesma qualidade do produto. E aí eu criei uma metodologia que foi o passo a passo. Falei, cara, eu vou pegar o cliente aqui e vou entregar ele aqui. Daqui até lá eu tenho que criar uma jornada, uma trilha. Ou seja, o que essa pessoa tem que desenvolver necessariamente para ela chegar e ter aquele resultado que ela quer. E aí eu criei esse método EQA, que são 5 pilares, que vai fazer com que essa pessoa acelere a aprovação dela. Eu sempre falo, eu nunca prometo que você vai ser aprovado, porque eu não posso ir fazer a entrevista por você. Né? Eu prometo que você vai chegar mais bem preparado e municiado para você ser, de fato, um dos melhores candidatos na entrevista de emprego. Porque esse é o objetivo do método EQA. É colocar você na cabeça do recrutador. E eu falo isso porque eu sou recrutador de 19 anos, então eu sei o que o cara quer ouvir de você, eu sei o que ele quer, como que você vai se posicionar, o que tem que ter no seu currículo. Então, essa vantagem competitiva é que eu compartilho dentro do método EQA, nesses 5 pilares para as pessoas chegarem mais bem posicionadas na entrevista. Ou seja, o objetivo do EQA é transformar o candidato em contratado. Perfeito. E aí são 5 pilares bem rapidamente. A letra é de estratégia. Ninguém pensa na carreira no começo da carreira. Então, provavelmente você não escolheu a sua profissão quando você tinha 18 anos, quando você foi para o mercado de trabalho. A profissão escolhe as pessoas. Então, naturalmente, as pessoas pecam na estratégia. Planejamento da sua carreira. As pessoas planejam casamento, elas planejam construir uma casa, elas planejam uma viagem, mas elas não têm o hábito de planejar a sua carreira. Tem gente que escolheu a carreira porque o pai quis, porque a mãe quis. Porque o pai quer que você seja advogado, porque a família é de advogado. A pessoa vai lá e faz faculdade de direito. E por isso ela trava na hora de te responder aquela pergunta que você falou, Quem é você? Né? Ou até pior, ela até consegue trabalhar, mas chega lá com uns 40 anos, ela é uma pessoa frustrada, depressiva e triste. Ai, Deus e aí vai fazer o quê? Transição de carreira. Porque trabalhou anos em alguma coisa que não era da naturalidade dela. Não consigo não. E aí esse pilar da estratégia é o primeiro, justamente por isso. Porque se você não tiver estratégia, meu amigo, nada do que você fizer vai dar certo. Em seguida vem conhecimento. E aí a gente também pode colocar currículo, que é o que você coloca no seu currículo. É o conhecimento. Tô anotando aqui. Olha, não vai vender isso na internet. O conhecimento é aquilo que você pode escrever no seu currículo. O que você sabe? No que você é bom? E aí tem uma pergunta muito boa. No que você de fato é bom? Porque quando você entende no que você é bom, fica mais fácil você saber aonde você deve trabalhar. Você é um bom vendedor? Cara, você vai trabalhar com vendas. Só que muitas vezes a pessoa não é um bom vendedor, ela é uma boa comunicadora. E a área de vendas é uma área que ela pode trabalhar.
mas muitas vezes ela tem outras opções. Ela pode ser um youtuber, ela pode ser uma radialista, ela pode ser um apresentador de programa. Então tem várias opções, mas é entender no que você é bom, porque esse teu conhecimento é o que vai fazer a tua estratégia dar certo. Porque não adianta você planejar, eu quero ser advogado, essa é a sua estratégia, você quer ir para lá, mas você é bom nisso? Não sou. Então seu conhecimento é fraco, mas aí você pode melhorar. Se você sabe no que você é fraco, que são seus gaps, você se desenvolve, você vai fazer curso, você vai estudar. Gosta disso, perfeito. Se identifica, e aí você vai para dentro. Sim. E aí depois vem a letra O, que é oportunidades. Oportunidades é a sua habilidade de identificar oportunidades à sua volta. Que aula top! Oportunidades é o que muitas vezes as pessoas têm, mas elas não aproveitam. E aí a gente fala muito de network, de relacionamento e tudo. Amo network. Então a gente fala assim, muitas vezes a pessoa tem a oportunidade de tomar uma decisão, ela não toma. Então muitas vezes a gente, talvez você tá ouvindo isso aqui, você vai lembrar, você recebeu um convite para uma entrevista, uma proposta de trabalho, e você teve a oportunidade e declinou. Não teve coragem de aceitar. Você teve oportunidade de estar em ambientes e deixou de ir. De conhecer pessoas e deixou de aproveitar. É mais ou menos aquele sentimento, você tá no aeroporto, vê um famoso e fala assim, ai meu Deus, o famoso. E aí você não vai lá e tira foto. Aí depois você fica, putz, podia ter tirado aquela foto. Você teve oportunidade e não aproveitou. Então, dentro desse pilar, a gente vai trabalhar como gerar oportunidades. Porque tem gente que espera oportunidade. Tem uma frase que eu gosto muito que é melhor você estar preparado e não ter a oportunidade do que você ter a oportunidade e não estar preparado. Então, nesse ponto, a gente desenvolve a sua habilidade de identificar e aproveitar as oportunidades. Os meus seguidores, ouvintes, amigas, né? Perfeito. Eu sempre falo isso. Independente de não estar acontecendo, você tem que se preparar, porque, caramba, é impressionante, porque é exatamente isso que eu penso. Muitas vezes a oportunidade vem, mas você tá ali, ó. Eu costumo dizer que a oportunidade, ela vai te encontrar. Tomara que ela te encontre trabalhando. Tomara que ela te encontre trabalhando. Porque se a oportunidade te encontrar e você não estiver preparado, não adianta de nada. Então, assim, você perde uma oportunidade muitas vezes por você não saber o que falar, não saber se posicionar, não saber se colocar. É o famoso pitch de elevador. Imagina você entrar no elevador e ter um sócio investidor bilionário e você tem uma puta de uma ideia de negócio. Você tem ali uma oportunidade. Você tá pronto para vender a sua ideia? Tá pronto para fazer o que você precisa fazer? As pessoas não estão. Porque, primeiro, lembra que eu falei, elas não sabem nem quem elas são. Né? Como é que elas vão aproveitar a oportunidade? Se descobrir primeiramente. Perfeito. Né? E muitas vezes quando... O A é de atitude. Atitude. Por quê? Porque eu vejo que é uma dificuldade muito grande, porque as pessoas esperam muito que as coisas cheguem até elas. Né? De novo, oportunidade. O que é oportunidade? É uma porta. E o que é atitude? A tua capacidade de abrir e atravessar a porta. Porque muitas vezes você tem a oportunidade, mas te peca na atitude. As pessoas, elas querem as coisas, mas elas querem que as pessoas façam por elas. Então, assim, às vezes ela deixa de ter a atitude de fazer o que precisa ser feito. De novo, o personal trainer, ele pode montar o treino, ele pode te passar lá o que precisa ser feito, mas você tem que ter a atitude de levantar e ir pra academia. Que nem o chá das competências também, né? Você tem o conhecimento, as habilidades, você tem a habilidade, mas sem atitude não serve de nada. Perfeito. E tem a máxima, as pessoas são contratadas pelo currículo e são demitidas pelo comportamento, que é o que você faz, não é o que você fala. Então, assim, eu posso falar aqui um monte de coisa pra audiência, aí as pessoas vão me conhecer, vão me ver e falar, o cara fala isso, mas ele não faz. Exato. Então, assim, a atitude é a sua capacidade de fazer o que precisa ser feito. E o R? E o R é o relacionamento. Que aí é onde você vai gostar muito, que é o tal do network. Eu sou a rainha do network, para quem não me conhece. Perfeito. Foi assim que eu consegui crescer no mercado de trabalho, conhecendo pessoas e aproveitando as oportunidades. Perfeito. O nosso exemplo aqui, eu estou aqui através de uma oportunidade, onde a gente se conheceu, em um relacionamento, né, de network, me colocou aqui, e a gente já está falando de um próximo convidado de relacionamento de network. Então, o network, na verdade, é conectar pessoas. Então, assim, a maior chance de você ser contratado hoje no mercado de trabalho está dentro de uma indicação, o famoso QI. Só que as pessoas não sabem fazer networking, elas não têm a menor noção da diferença de network e relacionamento. Porque assim, eu tenho um network com fulano, liga pra ele. Não posso. Eu nunca liguei. Então você não tem network, você não tem relacionamento. Você nunca agregou nada pra vida daquela pessoa. Então assim, você não sabe fazer network. O problema é que as pessoas não sabem fazer network. Então elas vão num evento, troquei cartão com fulano. Beleza, você marca um café.
Você mandou um e-mail, você mandou uma mensagem. Mas vamos combinar também, gente, que fazer network não é fácil. E não é qualquer pessoa que consegue mesmo, não. Por isso que você precisa da estratégia para desenvolver a oportunidade, para você ter a atitude certa, para quando chegar na hora do relacionamento, você saber como se posicionar. Entendeu? Então, o relacionamento ali do network é porque as pessoas têm que entender que o network é uma via de mão dupla. Eu tenho que gerar valor para você, para que você possa gerar valor para mim. Hoje, qual é o erro das pessoas na hora de fazer network? Oi, prazer, tudo bem? Meu nome é fulano. Eu preciso disso, você me ajuda? Cara, ninguém te conhece, eu não te conheço, eu vou te ajudar por quê? Entendeu? As pessoas, no LinkedIn, o que mais acontece é as pessoas mandarem mensagem. Eu sou recrutador, vê lá, recrutador. O Bruno é recrutador, vou pedir emprego. As pessoas não sabem abordar uma pessoa para gerar um relacionamento. Mas muitas vezes o candidato, ele se apresenta uma pessoa que ele não é. Perfeito. Então, assim, e na verdade, o mundo do mercado de trabalho é um mundo de máscaras. Então, assim, as pessoas, elas tentam manter uma máscara e chega um ponto que a máscara cai. E esse é o erro. Por isso que eu falo, quando você não se conhece, você não sabe quem você é, o peso de você fingir ser uma pessoa é muito grande. E você vai sofrer, porque ou você vai ficar doente tentando ser quem você não é, ou você vai ficar trocando de emprego porque você vai ser demitido, porque ele não é verdadeiro. E o que não é verdadeiro não prevalece. É simples assim. Eu só fico... É o seguinte, se é fato ou fake, né? As empresas, elas estão analisando, dizem, né, que as empresas analisam as redes sociais dos candidatos, né? E aí, para ver a personalidade, né, o que o candidato faz, aí tem muitos que fazem aquela postagem assim, ai, que droga, hoje é segunda-feira, ai, eu odeio meu chefe é ridículo, eu odeio acordar cedo. Isso influencia na contratação? Sim, total. E a pessoa, ela pode usar, então, da rede social para analisar o candidato? Não, não pode. Olha que resposta. Você pediu a sinceridade, a sinceridade a sinceridade é o seguinte: sim, os recrutadores avaliam as redes sociais. Em todos os casos? Não. Em alguns casos, sim. E aí eu vou explicar. Por quê? Porque na rede social tem um reflexo de traços da sua personalidade, alguns valores, alguns princípios de quem você é. Sim. Dependendo do perfil que o recrutador está procurando, ele vai buscar algumas informações dentro da sua rede social para ver se dá match com alguns valores e princípios da empresa. E aí entra a segunda resposta. Pode? Não. Porque você não vai chegar para o candidato e vai falar, né? Você foi reprovado porque é sua rede social. Isso. Então, assim, porque eu você vou falar na segunda-feira. Eu vou falar porque, assim, é complexo esse tema, é delicado. Então, assim, essa é a ideia. Os recrutadores, não, porque para mim falar é tranquilo. Eu falo disso nas redes sociais, porque eu até brinco. Eu vou falar para você o que os recrutadores não vão afirmar, não vão negar. Eles não vão confirmar isso, eles vão negar até a morte. Então, assim, o mercado de trabalho é cheio de preconceitos. É cheio de problemas. Então, assim... Cheio de QIs. Nossa, muito, muito. E aí, dentro da rede social, é um reflexo. Então, eu vou dar um exemplo clássico. Eu já tive que entrar em rede social da pessoa para ver qual era a religião da pessoa. Para tentar descobrir ali princípios religiosos. Porque determinada empresa contratava pessoas e se eu identificasse ali alguns traços que fossem conflituosos com a questão religiosa, eu não poderia contratar aquela pessoa. Ou seja, eu teria que poupar tempo. Se você parar pra pensar, faz sentido, né? Mas é realmente hoje... porque aí, por exemplo, imagina você ser reprovada... exatamente. Se eu reprovar você e você descobrir que você foi reprovada por uma questão não técnica, né? Você pode processar. E aí entra... cor, raça, sexo, questão de sexualidade, princípios, política, cara, vários fatores. É muito complicado. Eu já tive que, assim, passar por várias situações. Eu já tive que reprovar gente porque a gestora não contratava pessoas gordinhas. Eu já tive que reprovar uma pessoa porque o gestor não contratava pessoas com tatuagem. Eu já tive que reprovar pessoas porque eram LGBTs. E é muito complicado porque, assim, eu acredito nisso. Tem empresas e empresas. Perfeito. E a empresa, ela tem um perfil. Perfeito. Então, vamos supor, se eu tenho uma loja que é classe A, como que eu vou contratar uma pessoa que ela não se veste adequadamente com a minha loja, né? Exato. É muito complexo. E aí, assim, a dificuldade das pessoas que estão ouvindo isso, e vão ter gente que vai bater pé, jogar pedra aí e tudo, você pode discordar. Eu tô falando a real. Acontece. Você sabe que acontece. Então, assim, as pessoas, elas sofrem preconceitos. A realidade é essa. Deveria? Não deveria. Mas a verdade é que, do
outro lado, tem um recrutador, que é um funcionário, que tem contas para pagar e presta contas para uma liderança. E tem uma empresa que precisa de ter uma receita para pagar os funcionários. E assim, eu tenho que contratar uma pessoa e fechar minha vaga. Essa é a minha função dentro da empresa. O meu chefe ali, o chefe daquela empresa ali, que quer contratar, determinou um perfil que vai contra o meu valor. Beleza, eu não concordo com aquilo, mas aí o que eu vou fazer? Tem que ser profissional. Entendeu? Mas cada vez mais as empresas estão flexíveis. Você tem que entender que muita coisa é livramento. Então, assim, não adianta você querer se encaixar num ambiente que não é seu. Eu falo que cultura organizacional é igual música. Se você gosta de pagode, você tem que andar com a galera do pagode. É isso. Se você gosta de pagode, está trabalhando numa empresa de rock, cara, vai dar conflito, vai dar ruim. Mais cedo ou mais tarde, ou a empresa vai te mandar embora ou você vai pedir conta. Então vai dar choque. Então a ideia é essa. Comprometedora, você vai ter que falar. Essa daqui eu acho que vai te dar até problema, viu? Geraldo, meu advogado, fica online aí, por favor. Por favor. Você realmente lê todos os currículos que você recebe? Não. Ou existe um método secreto, assim, para filtrar os candidatos? Eu acho que isso não é fácil de responder. Claro que não. Nenhum recrutador vai conseguir ler todos os currículos que eles recebem. Como é que você seleciona? Não, então, tem uma piadinha assim, né, que diz que você bota uma pilha de currículos, escolhe um, entrega pro chefe e fala assim, mas e os outros? Não, eu só quero um que tenha sorte, esse cara que tem sorte. Só contrato gente que tem sorte. Eu ia ganhar, o método secreto fui aprovado o método da sorte. A sorte começa a partir do momento que você chama por ela, tá? Por favor. Vem a sorte. Mas vamos lá, o que acontece? Existem casos e casos. Então, por exemplo, depende da complexidade da vaga, o número de currículos é menor. Então, por exemplo, eu estou trabalhando uma vaga para médico ginecologista. Eu recebi poucos currículos, então me permite ler todos. Se eu divulgo uma vaga para vendedor, a minha caixa de e-mail passa de 300 currículos em horas. Uau, então é impossível ler todos os currículos. E para isso, os recrutadores hoje eles usam ferramentas. Então, primeiro, são inteligências artificiais. As principais plataformas de emprego, né, Gup, Empregare, Cato, LinkedIn, já trabalham com um sistema de inteligência artificial, que na prática é um robô lendo o currículo. Então, o recrutador ele precisa só programar isso. Que no caso ele dá match, né? Ele faz isso. Ele joga lá na plataforma os requisitos do cargo, ou seja, eu quero uma pessoa que tenha essa experiência, esse conhecimento, essa habilidade, a plataforma vai fazer... É o Tinder do trabalho. É o Tinder do trabalho. E ele faz essa leitura na base de currículos e apresenta aqueles currículos que têm afinidade com aquilo que você fez ali, aquele filtro, né? Então, sei lá, você tinha 300 currículos, colocou os requisitos, ele retornou ali com 50. Opa, já melhorou. E aí você tem ali a habilidade, a capacidade de fazer a leitura. Mas só para vocês saberem, aquele método antigo de leitura de currículo, um recrutador ele lê um currículo de média de 7 a 10 segundos. É o tempo que ele leva para fazer a análise do currículo. É importante você saber elaborar bem um currículo, né? Porque em 7 a 10 segundos ele faz uma leitura inicial, não é a leitura aprofundada. Entenda que se eu tiver que ler 50 currículos, eu vou gastar 7 a 10 segundos para escolher dentro dos 50, 5 a 10 currículos no qual eu vou ler aprofundadamente para poder fazer um contato, marcar uma entrevista e fazer uma análise. Porque, na verdade, depois de um tempo que o olho do recrutador está treinado, ele já sabe o que procurar e aonde procurar. Então, ele olha o currículo, acha as informações e separa. Esse aqui eu vou ligar, esse aqui eu não vou ligar. E depois, quando ele vai ligar, ele tem um tempo ali para ler com mais detalhe, ele manda uma mensagem, ele agenda uma entrevista. Ajuda ou atrapalha? Se a pessoa for bonita, ajuda. Se for feia, atrapalha. Eu gosto de sinceridade. Não, por exemplo, na Rede Globo, para você deixar o seu currículo na Rede Globo, você não pode deixar currículo com foto. Sem foto, né? É tipo um requisito deles. Hoje em dia eu não sei, né? Mas há um tempo atrás... Então, isso é uma polêmica muito grande até entre os recrutadores. A maioria deles vai falar, não ponha foto no currículo. Aí as pessoas falam, Bruno, põe foto no currículo. Eu falo, depende, tua foto é bonita? Sim ou não? Se for bonita, põe. Se não for, não põe. Mas tem que ser uma foto bonita. Bonita de currículo, não bonita de aparência, entendeu? Bonita assim, bem produzida, uma foto. Não vai botar aquela foto 3x4 que você tirou da balada que você tirou lá com um copinho ou com uma balada assim, né? Então, não é isso. Nós vamos ter que trazer o futuro do mercado daqui a 3 anos. O que a gente pode dizer? Que quem não se preparar e se qualificar vai ficar cada vez mais difícil de entrar no mercado. E quem está no mercado e ainda depender do modelo CLT vai também sofrer. Por quê? Porque
o sistema da previdência privada está quebrado. Então, assim, quem paga as aposentadorias são quem está no mercado de trabalho. Se tem menos pessoas no mercado de trabalho, vai faltar dinheiro para quem vai se aposentar. E às vezes, cada vez mais as pessoas estão se aposentando mais tarde. Ou seja, o mercado de trabalho está fazendo com que as pessoas trabalhem mais no modo CLT para poder sustentar justamente essa base de aposentados. E aí você joga para um modelo onde tem um monte de jovens desempregados que deveriam estar produzindo dinheiro para poder sustentar o mercado, ou seja, essa roda financeira. Se o número de pessoas no mercado de trabalho cair, consequentemente o modelo da CLT tende a fracassar. E aí a gente vai migrar para um modelo de trabalho mais americanizado, que é onde não existe tantos benefícios, tantos modelos de CLT, de regalias. A gente vai vir para um modelo mais pejotizado, onde o patrão e o colaborador vai negociar entre eles ali. Cara, ó, posso te pagar tanto, você trabalha tantas horas. Exatamente. E é isso. Eu creio que será assim também. Então a tendência do mercado de trabalho é ir muito mais para esse lado, tirar um pouco essa questão do assistencialismo, do FGTS, o seguro-desemprego. Nossa, a gente vê o quanto que ele odeia FGTS. Odeio. Não odeio o FGTS, odeio pessoas que dependem do FGTS. Morrem por isso. Cara, não é morrer, a pessoa deixa de viver, cara. É insustentável você sair de casa às 5 horas da manhã, todo dia, para ir trabalhar no lugar que te faz mal, te faz sofrer, com gente que tu odeia, com um chefe que é um bosta, e por causa de FGTS. É sério isso? Não dá, né, Bruno? Isso eu não aceito. Você nem me segue que eu não quero papo contigo, não. Meu Deus, eu quero mandar aqui um beijo. Perfeccionista, cara. Como é que você vai contratar terrível, terrível. Sério? Perfeccionista? Não, quem fala que é perfeccionista numa entrevista, eu quero que você se exploda. Não fala isso, né? Eu sou perfeccionista. Esse é clássico. Você vê que é a pessoa mais trabalha com pessoa que onde ele vai já perfeito. Não tem como ele. Então vamos lá, os defeitos do Bruno. Cara, eu sou terrivelmente desorganizado. Eu sou muito desorganizado, por isso que eu contratei um assistente para cuidar da minha vida pessoal, agenda, porque de fato é um ponto fraco. E é sobre isso, falar sobre os defeitos é entender no que você é ruim e o que você está fazendo para melhorar. Como você pode fazer, né? Até a dica aí na entrevista. Como é que você responde essa pergunta? Você fala de verdade um ponto, só que você vai escolher, obviamente, qual defeito que menos impacta naquela avaliação. Exemplo, se fosse uma vaga de vendas, eu não vou falar que meu defeito é ser tímido. Porque eu vou precisar da comunicação. Né? Escolha outro ser humano. Eu já fiz seleção de pessoas para vaga de vendas que falou que era tímido. Não, escolha outro. Meu segundo defeito talvez seja que eu sou muito brincalhão e às vezes isso atrapalha. Então eu preciso ter uma comunicação às vezes mais séria. Eu tenho dificuldade de entrar no modo sério, modo consultor. Sério? E interessante que à primeira vista eu achei você tão sério. É porque a gente tava num papo cabeça e tudo, mas eu tento manter essa aparência. Mas você viu que foi por água abaixo, né? Como é que eu vou perguntar pra ele sobre peidos? Você viu que foi tudo por água abaixo depois que a gente começou a conversar, né? E foram dois, falta um. Falta o último. Cara, eu não vou dizer que isso é um defeito, porque para algumas pessoas pode ser. Eu não tenho medo de falar o que eu penso. Vocês viram aqui, então se for para falar a verdade eu vou falar. E o mercado de trabalho não está preparado para conviver com pessoas assim, as pessoas que vão não dizer. Estão preparadas para isso. Muita bajulação. E não é ser grosseiro, tá, gente? É ser sincero, é tipo assim. Concordo. Quem é meu amigo sabe que me segue lá e, enfim, as pessoas vêm desabafar. Ai, Bruno, isso e aquilo, aí eu escuto e falo assim. Você quer ouvir o que eu tenho para te dizer ou o que você quer ouvir? Porque o que você quer ouvir é que você veio me contar o seu problema e você quer um afago. E o que eu tenho para te dizer é a verdade. E às vezes a verdade não é um afago. Se você tiver errado, eu vou falar. E se você tiver certo, eu vou te defender. E vou, inclusive, ser agressivo na defesa. Mas eu vou sempre privilegiar a verdade. E as qualidades? Eu não sei, aí qualidade eu deixo pra galera. Tá vendo como é difícil dizer? Mas na qualidade, assim, eu sou um cara criativo. Excelente comunicador, gosta de pessoas, senão não sabe. Eu não gosto muito de pessoas, não. Você não gosta de pessoas? Cara. Trabalhando 19 anos na Rego, eu não gosto de gente. Como brincadeira. Não? Impossível. Eu sou comunicativo, eu sou criativo, eu sou persuasivo, e eu costumo dizer que se a pessoa não gostar de mim, é porque de fato ela tem algum problema. Porque eu até falo, cara, eu não tenho haters. Eu tenho pessoas que talvez não me conheçam. Então, assim, se você pessoa me conhecer e tal, conviver, trocar uma ideia, não vamos ser melhores amigos, é óbvio. Eu tenho pouquíssimos amigos, mas poucos mesmo, sim. Mas eu tenho muitos conhecidos e a maioria das pessoas que me conhecem, elas têm uma imagem positiva de mim. Então, eu tenho essa facilidade de criar uma imagem positiva para as pessoas. Bruno, e você deixou isso pra gente, né? Eu quero agradecer por você ter